Se eu tivesse que fazer uma breve história do como eu virei professor, eu te falaria. Bom, comecei como um cara que não queria muita coisa. Acabei conhecendo pessoas importantíssimas nessa jornada. Cada vez mais passei a me dedicar, até que no fim acabei virando um deles. Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. E se você chegou nesse vídeo, provavelmente daqui a alguns dias você vai fazer a prova da PUC. Semana passada eu botei um vídeo aqui falando os 5 assuntos mais cobrados de História Geral. Se você não viu, dá uma olhada lá quando você terminar esse aqui, porque nesse eu vou falar os 5 assuntos mais cobrados de História do Brasil. E não só vou te falar os 5 assuntos mais cobrados de História do Brasil, mas também vou te falar como esses assuntos são rotineiramente cobrados na prova da PUC. Vambora! Primeiro tópico que eu quero falar contigo é não só o tópico mais cobrado em História do Brasil, mas é o mais cobrado de todos na prova da PUC. Nos últimos 10 anos foram 11 questões sobre esse assunto. E aí você me pergunta, que assunto é esse? Cara, você já ouviu falar na chamada República dos Estados Unidos do Brasil? Se não ouviu, eu te conto. A República dos Estados Unidos do Brasil, ela nasceu em 1891, depois da proclamação da República em 1889, a primeira Constituição em 1891 diz que o Brasil ia passar a se chamar República dos Estados Unidos do Brasil. A primeira república é o assunto mais cobrado na prova de História da PUC. E aí você me pergunta, mas a Primeira República é um assunto grande pra caraca, dentro dela o que mais cai? Bom, vamos partir desse nome, República dos Estados Unidos do Brasil. Quando você pensa em República dos Estados Unidos do Brasil, você já percebe que existiu algum tipo de influência dos Estados Unidos da América nesse contexto de formação da República aqui no Brasil. E uma das coisas que a gente poderia pensar dessa influência dos Estados Unidos por aqui é uma espécie de modelo que a gente chama de federalista. No federalismo, como você sabe, existe um poder central, mas os estados que fazem parte desse país, eles têm uma determinada autonomia. E o período da história do Brasil onde os estados mais tiveram essa autonomia foi exatamente nessa Primeira República. Foi exatamente num períodozinho conhecido como República Oligárquica. E a organização política da República Oligárquica tem sido um assunto muito cobrado na prova da PUC. E aí, quando a gente fala de organização política na República Oligárquica, o que eu quero que você lembre? Principalmente que você consiga recordar aquela estrutura de conexão entre as diversas esferas de poder que auxiliou com que alguns poucos, oligarquia, poucos no poder, poder nas mãos de poucos, a estrutura auxiliou com que alguns poucos permanecessem no comando do país durante algumas décadas. E que estrutura de conexão é essa? Uma estrutura que vai desde a esfera federal até uma esfera local, que vai desde a presidência da República, passa pelos governadores e chega finalmente nos tais coronéis que fazem a conexão com os eleitores e garantem votos que sejam favoráveis àquela estrutura de governo que tinha se montado. Para você entender um pouquinho disso melhor, eu vou usar um exemplo que eu até utilizei com meus alunos essa semana em sala. Quando a gente pensa na estrutura da Primeira República, a gente poderia pensar quase que numa estrutura escolar. Como assim numa estrutura escolar? O diretor de uma escola, ele naturalmente deseja que aquela escola, de certa forma, ela esteja dentro de uma certa paz, dentro dos princípios, dentro de um pensamento que ele gostaria que fosse o que regesse a escola. Só que esse diretor, ele não tem capacidade de estar em todas as salas da escola ao mesmo tempo. É impossível para o diretor se fazer presente em todas as salas ao mesmo tempo. Por isso, o diretor ele precisa, de certa forma, construir uma espécie de aliança com aqueles que conseguem, de fato, estar nas salas a todo momento. E quem são aqueles que conseguem estar nas salas a todo momento? Por exemplo, professores. Professores, naturalmente, são aqueles que estão mais próximos dos alunos do que o diretor. Por sua vez,
Por mais que o professor esteja próximo dos alunos, por mais que o professor tenha uma conexão com os alunos, às vezes dentro de uma sala existem subgrupos, dentro de uma sala existe o bonde da galera de trás, existe o bonde da galera da frente, existe o bonde da galera do pagode, o bonde da galera do rock, o bonde da galera do não sei o quê, e nem sempre o professor vai conseguir atingir facilmente todos esses grupos de uma vez. Então talvez para o professor fosse interessante construir uma espécie de ponte com pelo menos a liderança de cada um desses grupos, para que essas lideranças de cada um desses grupos fossem, de certa forma, essa voz do professor ali dentro. Então a gente construiria uma espécie de estrutura onde o diretor se conecta com o professor, que por sua vez se conecta com as lideranças dos grupos e assim consegue finalmente alcançar os alunos como um todo. E alcançando os alunos como um todo, talvez eu consiga garantir aquele projeto de acordo com os interesses daquele que lá de cima deu mais ou menos a ordem. E essa ordem ela foi passando de cima para baixo. O diretor faz uma espécie de acordo com o professor. Meu camarada, se você me ajudar a tocar essa escola do jeito que eu gostaria, eu te garanto que você vai ter autonomia para dar aula do jeito que você bem entender. Eu não vou tentar impor o jeito que você vai dar aula, e professores gostam de autonomia para dar aula do jeito que a gente pensa ser o melhor. O professor, por sua vez, talvez chegue na liderança desses grupos e fale: cara, se tu quebrar meu galho aqui, pô, prometi pro diretor que o negócio ia funcionar redondinho, se tu me ajudar nisso aqui, eu garanto que eu vou deixar vocês terem um momentinho aí de relax durante a aula, antes do intervalo, 5 minutinhos mais cedo, vou liberar vocês e tal. Percebam que a gente vai construindo uma cadeia, onde o diretor concede uma espécie de benefício ao professor, que por sua vez concede uma espécie de benefício a essas lideranças dos grupos dentro de sala, e nessa troca de favores vai se estruturando uma espécie de comando que garante que aquilo que venha de cima acabe sendo o colocado, que garante que exista uma espécie de paz dentro da escola. Visando garantir que existisse uma espécie de paz dentro do Brasil, um cara chamado Campos Salles, que foi presidente, chegou a falar assim: é de lá, dos estados, que se governa a república. Quer dizer, é importante que eu, presidente, construa uma ponte com os governadores estaduais, porque eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então esses governadores, eles podem funcionar como aqueles que, de certa forma, me ajudam a garantir essa estabilidade. Em troca, eu vou dar para eles a autonomia deles tocarem o barco do jeito deles. Os governadores, por sua vez, não conseguem talvez chegar em todos os lugares do seu estado. Então os governadores vão se aproximar dos chamados coronéis naquela primeira república, para através dessa aproximação com os chamados coronéis eles conseguirem chegar ainda mais perto dos chamados eleitores, que no fim das contas são quem vota. E quem vota garante naturalmente que esse modelo continue em funcionamento através da concessão do voto aos candidatos desejados. Essa parte política da Primeira República, essa estruturação de uma política dos governadores, essa estruturação da força dos coronéis que vão através de práticas como o clientelismo, como o voto de cabresto, como as fraudes eleitorais, garantir que esses votos saem do jeito desejado. Essa estrutura política da Primeira República, ela é uma estrutura que a prova da PUC tem gostado muito que você pense sobre e que esteja mais ou menos clara na tua cabeça. Eu espero que tenha dado para clarear um pouco disso. Só que uma outra coisa que a PUC gosta de pensar, além dessa estrutura política, é o como essa Primeira República brasileira foi também excludente. Como esse sistema que se estruturou, ele foi um sistema muito excludente. E como é que a gente pode perceber esse caráter excludente presente dentro desse sistema? Por exemplo, a gente pode perceber isso na forma como foi feita a modernização do Rio de Janeiro no início do século XX, quando a gente olha para a transformação do Rio na reforma Pereira Passos em uma Paris tropical, você percebe que foi uma modernização feita de forma autoritária. Você percebe que foi uma modernização feita através de um bota abaixo, foi uma modernização que não deu exatamente voz a uma população mais pobre. Outra forma da gente perceber esse caráter excludente é quando você olha para o próprio direito de voto. Na Primeira República, por exemplo, mulheres não têm direito de voto,
analfabetos não têm direito de voto, na verdade é uma minoria da população brasileira que tem direito de voto. Então esse caráter excludente ele pode ser percebido não somente numa modernização autoritária feita no início do século XX aqui no Rio de Janeiro, mas também numa exclusão do direito de voto. Esse caráter excludente ele também pode ser percebido quando a gente olha, por exemplo, para a questão trabalhista. Nós chegamos a ter na Primeira República um presidente que disse que questão social era caso de polícia. Ou seja, como é que se resolvem as questões sociais? Com a ação da polícia. Então, quando a gente percebe que questão social é caso de polícia, mais uma vez você percebe um dado caráter excludente presente nessa Primeira República. E a PUC tem gostado muito de olhar para a ação do movimento operário dentro desse momento da história do Brasil. Como esse movimento operário se organizou dentro de uma lógica sindical, como esse movimento operário foi muito influenciado pelos imigrantes que chegavam por aqui naquela época, bebendo em um primeiro momento de ideias, por exemplo, anarquistas, depois, na década de 20, influenciados na esteira dos acontecimentos da Revolução Russa, como esse movimento operário começou a beber também das ideias comunistas, e através de uma série de movimentos, através da organização em sindicatos, através da formação de associações operárias, a PUC também tem gostado de perceber como esse movimento operário foi conseguindo uma série de avanços ainda dentro da Primeira República. Avanços que nem sempre se tornavam coisas efetivamente práticas. Na prática, os avanços trabalhistas se consolidariam principalmente na era Vargas. Mas, já dentro da Primeira República, você enxerga uma luta muito forte por melhores condições de trabalho, por redução da carga de trabalho. Já na Primeira República, você enxerga a formação das primeiras que seriam chamadas leis trabalhistas no campo da Previdência, no campo do direito de férias. Ainda que isso não fosse formalmente algo cumprido, a gênese estava por ali. Mas a consolidação só viria de fato em um segundo momento, na chamada Era Vargas, que é o segundo assunto mais cobrado de história do Brasil na PUC. Falar de Vargas é falar de um assunto que apareceu 7 vezes nos últimos 10 anos e por isso vale a pena a gente olhar com carinho. E aí, o que é mais importante dentro desses 15 anos de Vargas? Bom, para quebrar teu galho, eu vou tentar resumir um pouco do que mais importa. Primeiro, a gente faz um recorte. Em vez de 15 anos, de 30 a 45, a gente já pode cortar para 37 a 45, porque das 7 questões que apareceram sobre o Vargas na PUC, a maior parte delas foi falando especificamente sobre o tal do Estado Novo. E o que eles gostam de saber sobre esse Estado Novo? Bom, basicamente eles querem que você tenha um panorama geral do início ao fim do Estado Novo, pegando as partes mais importantes. Como assim, do início ao fim, pegando as partes mais importantes? Vou te dar um exemplo simples. Se eu fosse te contar aqui rapidamente a história de como eu virei professor, eu conseguiria fazer um resumo rápido te dizendo mais ou menos assim. Na primeira série do ensino médio, eu era um cara que nem me interessava tanto assim pelo ambiente escolar. Na verdade, na primeira série do ensino médio, eu passava muito longe de ser um aluno exemplar. Na segunda série do ensino médio, eu conheci alguns professores que eu considero até hoje absolutamente incríveis. Esses caras me deram a capacidade de enxergar a educação como uma coisa efetivamente transformadora na vida das pessoas. A partir disso, eu comecei cada vez mais a estudar, a partir disso, eu comecei a cada vez mais levar a sério essa parada de escola e no final do terceiro ano, eu admirava tanto esses professores que eu quis fazer a mesma coisa que eles, só que na vida de outras pessoas. Que eu quis tentar trazer o mesmo impacto que eles, só que na vida de outras pessoas. Então, se eu tivesse que fazer uma breve história do como eu virei professor, eu te falaria, bom, comecei como um cara que não queria muita coisa. Acabei conhecendo pessoas importantíssimas nessa jornada. Cada vez mais passei a me dedicar. Até que no fim, acabei virando um deles. O que a PUC quer que você saiba do Estado Novo Varguista é mais ou menos esse. Qual foi o início? Qual foi o meio? O que de importante aconteceu? Como é que a gente chega no fim? Bom, qual foi o início do Estado Novo Varguista? Como é que começa essa ditadura do Getúlio Vargas lá em 1937? Para você entender essa formação do Estado Novo, é muito importante você lembrar que existe uma base por trás disso, de uma espécie de pensamento anticomunista muito presente
presente ainda do governo constitucional do Vargas. E esse pensamento anticomunista, por exemplo, deu base ao fechamento da ANL, deu base ao combate à tal da intentona comunista, deu base à formação do Tribunal de Segurança Nacional, deu base à divulgação de um plano de uma ameaça comunista no Brasil em 1937, que seria o fundamento para que Vargas conseguisse implementar, a partir de então, com a justificativa da necessidade de combater o comunismo, implementar a partir de então um regime de cunho autoritário, um regime de cunho ditatorial, com uma constituição outorgada em 1937 que trazia uma lógica autoritária para o Brasil. Em 1937 nascia o Estado Novo e durante 8 anos nós teríamos uma ditadura varguista. Dentro dessa ditadura, o que de importante você tem que saber? Bom, vale muito a pena você lembrar do caráter nacionalista que gira em torno desse governo Vargas. O governo varguista, ele exalta constantemente uma lógica nacional, os sambas das escolas de samba são sempre de cunho nacionalista, o samba, de forma geral, sempre colocado como uma espécie de elemento que ajudava a exaltar a cultura nacional, que era, por sua vez, profundamente valorizada. Esse caráter nacionalista presente dentro do Estado Novo é um elemento que vale a pena você saber. Um outro elemento que vale a pena você saber desse Estado Novo era como funcionava o tal do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, fundado em 1939 pelo governo Vargas. O DIP, ele foi um órgão que basicamente a gente poderia resumir sua atuação em 2 palavras: censura e propaganda. Um dia desse eu botei até um vídeo aqui falando mais sobre o DIP, comentando uma questão do Enem, se você quiser depois dar uma olhada lá. Mas a atuação do DIP, de forma resumida, ela se conecta com censura e propaganda. Por exemplo, a Constituição de 1937, a Constituição polaca, ela submetia a imprensa ao próprio olhar do Estado. E era o DIP que tinha essa função de olhar, por exemplo, para a imprensa, de censurar aquilo que saía da imprensa, de controlar as informações que circulavam no país. Assim, subordinando aquilo que era divulgado aos interesses do governo, que eram apresentados, claro, como interesses da nação, como interesses nacionais dentro de um governo de cunho nacionalista. Então o DIP, de certa forma, controlava tudo aquilo que saía no país e, ao mesmo tempo, naturalmente, exaltava a imagem do Getúlio como aquele que concedia as leis trabalhistas, aquele que dava ao operário melhores condições de vida. Então o Estado Novo começa a partir de uma luta contra o comunismo. Dentro do Estado Novo, coisas que vale a pena você saber são o caráter nacionalista, a função do DIP, a construção da imagem do Getúlio. E como é que esse Estado Novo vai caminhando para o seu fim? Bom, o Estado Novo vai caminhando para o seu fim basicamente conectado com o andamento de um outro evento muito importante que aconteceu na década de 30, a tal da Segunda Guerra Mundial. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, o Brasil em um primeiro momento se coloca como neutro e Getúlio Vargas vai tentar extrair o máximo de benefícios possíveis para o Brasil dentro desse ambiente de guerra. Inclusive, eu não sei se você lembra, mas a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das principais marcas desse Estado Novo varguista, mostrando aquele caráter industrial presente dentro desse governo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, saiu do papel com empréstimos volumosos por parte dos Estados Unidos da América, que dentro daquele contexto de guerra, principalmente a partir da sua entrada na guerra em 1941, aprofundaram a tal da política da boa vizinhança para garantir que a galera aqui na América estivesse ao lado deles. O Brasil, liderado por Getúlio Vargas, tentou usufruir o máximo possível desse contexto. Se aproximou dos Estados Unidos, tirou a CSN do papel com empréstimos norte-americanos e acabou entrando na guerra. Em 1942, o Brasil declararia guerra ao eixo e a partir dali uma luzinha acenderia na cabeça de muita gente. Como assim? A gente entra na guerra para lutar contra o autoritarismo, a gente entra na guerra ao lado dos Estados Unidos, democracia e tudo mais, para lutar contra o fascismo, mas aqui dentro a gente vive uma ditadura que censura, aqui dentro a gente vive uma ditadura de cunho autoritário, aqui dentro a gente vive uma ditadura com uma constituição profundamente centralizadora. Como assim?
E essa entrada no Brasil na Segunda Guerra vai ser fundamental para amplificar as manifestações que já inclusive fugiam dessa censura, que já inclusive fugiam, driblavam a atuação do DIP para, por exemplo, em 1943, liberar um documento chamado Manifesto dos Mineiros, já pedindo pela redemocratização do Brasil. E sairia do papel finalmente em 1945, novamente com a abertura dos partidos políticos, com a saída de Getúlio Vargas naquele momento. Depois ele até volta, mas isso é história para outra conversa. A PUC não tem falado muito sobre o retorno do Getúlio Vargas. Então, de Estado Novo, como é que começa? O que tem de importante? Por que acaba? E assim eu acho que você está mais perto de acertar questões sobre o Vargas nessa prova. Terceiro assunto mais cobrado, também com 7 questões nos últimos 10 anos. Semana passada eu fiz um vídeo falando aqui sobre os assuntos mais cobrados em História Geral. E dentre os assuntos mais cobrados em História Geral está a tal da América Latina no século XX. É o assunto mais cobrado nos últimos 10 anos de História Geral. Dentro da América Latina no século XX, a PUC gosta de falar sobre a instalação de ditaduras militares por aqui num contexto de Guerra Fria. Sim, em História Geral esse é um assunto relevante, em História do Brasil também. A instalação de uma lógica ditatorial aqui no Brasil num contexto da Guerra Fria tem sido um evento olhado com carinho nos últimos 10 anos pela prova da PUC. Foram 7 questões e você me pergunta, cobrando o quê? O que se falava desse período de 21 anos na prova da PUC nessas questões? Bom, basicamente 2 coisas. A PUC gosta de olhar especialmente para a questão econômica e para a questão política. Para a questão econômica, o que tradicionalmente você tem que destinar o teu olhar. Você tem que destinar o teu olhar para lembrar que esse é um período que, ao mesmo tempo, nós temos um grau de desenvolvimento econômico, especialmente naquele período do milagre econômico, com o crescimento do PIB e tudo mais, mas que esse desenvolvimento econômico ele também era acompanhado de uma determinada contradição à medida que nós também tivemos nesse período um razoável índice de desigualdade social. Esse é um aspecto que a PUC tem gostado de olhar. Desenvolvimento e desigualdade. Como é que fica essa situação? Um outro aspecto econômico que a prova da PUC tem gostado de olhar com carinho é como se estruturou essa ação econômica dentro desse período. E aí vale muito a pena você lembrar que existe uma proximidade sim com o capital estrangeiro, existe uma proximidade sim com esse capital externo, mas também existe uma ação estatal muito forte. Diversas empresas estatais são criadas nesse contexto. O governo especialmente investe recursos em setores de energia, a questão da energia nuclear, a questão da energia hidrelétrica, a criação, por exemplo, de programas como o Proálcool, isso tudo também conectado a um desenho de crise econômica global que se intensifica principalmente com as crises do petróleo, né? O governo brasileiro, de certa forma, entra com uma ação estatal muito forte visando manter um grau de desenvolvimento econômico em um cenário onde o ambiente externo não estava exatamente muito favorável por conta das crises do petróleo. Então, pensando nesse período no campo econômico, a PUC gosta de pensar em desenvolvimento versus desigualdade e gosta de pensar como é que se estrutura esse modelo econômico por aqui, lembrando sempre de uma ação estatal e lembrando também de uma presença de um capital externo. Inclusive, vale sempre você lembrar que a década de 80, já no seu início, é uma década que caminha para uma recessão econômica muito profunda, para uma recessão econômica muito intensa, que lá na frente, nos anos Sarney, vão dar base à chamada hiperinflação, já em 1989. Mas aí, outro assunto também, aqui eu estou só puxando essa base para você já fazer uma conexão com o que vem pela frente. Bom, na parte de economia, vale a pena você dar uma última olhada nisso aí. Na parte de política, a PUC tem destacado principalmente 2 coisas. Ela tem destacado especialmente movimentos que podem ser entendidos como movimentos oposicionistas e, ao mesmo tempo, ela tem destacado ações que podem ser entendidas como ações de caráter mais repressivo. Dentre os movimentos oposicionistas, o que vale a pena você lembrar? Vale a pena você lembrar de 3 principais grandes coisas. Vale a pena você lembrar, em 1968, de um evento muito simbólico aqui no Rio de Janeiro, conhecido como a tal da Passeata dos 100 mil. Vale a pena você lembrar que naquela mesma década de 60
60, um movimento conhecido como o tropicalismo ganhava muita força e se destacaria, principalmente no campo musical, com as chamadas músicas de protesto, se colocando como uma manifestação de oposição. E vale você lembrar também, já mais para o final desse período, de um movimento que tomou as ruas do Brasil, um movimento chamado de Direta e Já. Então, no campo das oposições, especialmente esses três movimentos têm ganhado destaque nas últimas provas. No campo de uma ação de caráter mais repressivo, a PUC tem gostado de olhar especificamente para a importância, para essa lógica do chamado ato institucional número 5, do chamado AI-5. E aí, dentro do AI-5, o que eles têm gostado mais de perguntar? Especialmente sobre como esse ato acabou funcionando como uma espécie de elemento limitador, um elemento que restringia muitos direitos aqui no Brasil, direitos civis, direitos políticos, também como um elemento fundamental para o estabelecimento de uma censura prévia aqui no Brasil. Percebam como é que a PUC gosta de pensar em censura, gosta de falar no DIP, no Vargas, gosta de pensar na importância do AI-5 para a lógica da censura, e também a PUC tem gostado de pensar sobre como esse AI-5 foi utilizado como base para uma estrutura de tentativa de combater o que era chamado de uma subversão. Então, esses são os caminhos que a prova tem optado por olhar nos últimos anos, nas últimas questões que têm aparecido. Para os dois últimos tópicos mais cobrados, eu queria utilizar o mesmo eixo de pensamento. Até aqui a gente tratou de 3 assuntos importantes e eu vou para os 2 últimos agora, partindo de um mesmo eixo, de uma mesma linha de raciocínio. O quarto tópico mais cobrado na PUC nos últimos anos tem sido Brasil Colônia, foram 5 questões em 10 anos. O quinto tópico mais cobrado tem sido o segundo reinado, foram 4 questões nos últimos 10 anos. E pensando em período colonial, pensando em período imperial, eu queria pensar com vocês a partir de um eixo que é a conexão com a história da própria escravidão. Afinal de contas, falar em Brasil Colônia, falar em Brasil Império é falar de escravidão. E as questões que têm aparecido, elas têm sempre tocado, seja de forma direta ou seja de forma indireta, na questão do escravismo. E aí eu quero usar isso como um eixo, como uma linha de raciocínio, porque Brasil Colônia e Segundo Reinado são assuntos absurdamente extensos. Não daria pra gente fazer isso aqui de forma rápida, como eu estou tentando te ajudar nesses últimos dias aí pré-prova. Agora, se eu conseguir te fornecer alguns elementos fundamentais, alguns elementos básicos, eu tenho certeza que fica muito mais fácil de você chegar a gabaritos de questões a partir ou de uma marcação de um gabarito que você considere correto ou da eliminação de alternativas que você considera incorretas. Às vezes, inclusive, na prova da PUC, que é uma prova sempre complexa, sempre de alternativas densas, sempre com muita informação, às vezes o caminho da eliminação de alternativas incorretas te ajuda muito. Pensa comigo assim, imagina que eu vou a um restaurante que eu não conheço, não sei quais são os pratos, nunca comi por lá, mas sentei à mesa e é o que tem para hoje. Eu pego o cardápio, eu não sei quais são os melhores pratos, eu não sei o que é bom ali. Como é que eu faço para escolher uma comida que minimamente possa me agradar? Talvez uma boa linha de raciocínio seja: eu olho o cardápio, percebo que tem um prato com camarão. Não gosto de camarão, vou eliminar esse prato, não vou comer camarão. Olho na sequência, percebo que tem um prato que é todo acompanhado de uma grande salada. Não sou o maior fã de salada, vou eliminar esse prato para lá. Depois, na sequência, percebo que tem um prato que envolve, sei lá, macarrão. Não gosto de macarrão. E tô dando só exemplos, tá, gente? Não tô aqui discutindo meu paladar, não. Tô dando só exemplos. Não gosto de macarrão, vou eliminar o macarrão. Tinham 4 pratos principais, eu eliminei 3, sobrou um que tá falando lá que é uma carne com arroz e feijão. Eu não sei se é delicioso, mas me parece que é o melhor que eu tenho. Vou pedir esse, porque tem mais chance de eu gostar do que os outros que eu sei que eu não gosto. Não gosto de salada, não gosto de camarão, não gosto de macarrão, não vai dar certo.
Então vai nesse troço aqui mesmo. E essa é uma boa estratégia para tu utilizar no dia da prova. Sei que isso tá errado, sei que aquilo tá errado, sei que aquilo tá errado, então eu vou nessa aqui porque é o melhor caminho. O que eu quero te dar agora são alguns eixos de pensamento, alguns pontos que vale a pena você ter na tua cabeça para que você consiga achar alternativas corretas, eliminar alternativas incorretas e chegar mais perto do gabarito das questões. Sobre o Brasil colônia, o que eu queria que você tivesse na tua mente? Quando a PUC fala de Brasil colônia, indiretamente ela acaba tocando na questão do escravismo. Como assim? Nos últimos 2 anos, por exemplo, a PUC tem tocado em questões relacionadas à história da África. História da África ainda num contexto pré-colonial. Então percebam como é que a PUC faz uma conexão entre uma história do Brasil, uma história muito conectada à história do continente africano, mas ela muda o eixo do raciocínio. Em vez dela falar simplesmente de escravidão, ela pensa em reinos africanos que existiam antes da própria chegada dos portugueses por lá. E quais são 2 reinos que vale a pena você conhecer e que eu vou te dar algumas características básicas só para você conseguir achar uma boa alternativa ou eliminar uma alternativa ruim. Esses reinos são os reinos do Mali e o reino do Congo. Esses 2 reinos são reinos que se destacam numa África ainda pré-colonial e o que vale a pena você saber sobre eles. Sobre o Mali, que surge ali mais ou menos em meados do século XIII, vai se estender ali até o século XV, vale muito a pena você conhecer a função que tinha uma cidade dentro desse reino, uma cidade chamada cidade de Tombouctou. Tombouctou era uma cidade que funcionava como um grande entreposto comercial, principalmente para rotas transsaarianas, e o fato de Tombouctou funcionar como um grande entreposto comercial fazia com que por ali existisse uma grandiosíssima circulação de pessoas e aquela região fosse uma região de muitos contatos culturais, muitos contatos comerciais e a longo prazo também muitos contatos educacionais. O reino do Mali foi um reino essencialmente de caráter islâmico, teve uma força muito grande do Islã dentro desse reino e em Tombouctou chegamos a ter muitos ensinos de cunho islâmico, chegamos a ter inclusive uma universidade dentro de Tombouctou. Então, sobre esse reino, se você lembrar dessas 4 características que eu acabei de te apontar, talvez já fique mais fácil de você chegar perto de um gabarito. Era um lugar que era um entreposto comercial, com muitas trocas comerciais, por isso existia uma grande circulação de pessoas, uma difusão muito grande do Islã e até mesmo uma universidade chegou a existir por ali. Sobre o Congo, outro reino que já existe antes mesmo da chegada dos europeus por lá, a PUC já começa a traçar uma conexão mais ampla com a história do Brasil. Por quê? Porque quando ela falou sobre o Congo, ela direcionou o olhar para um entendimento de como a chegada dos portugueses por lá trouxe impactos naquela região. Como assim? Já existia um reino do Congo e a chegada dos portugueses ela é fundamental para que a gente perceba um processo de conversão, por exemplo, ao cristianismo ali dentro do Congo, inclusive o rei do Congo se converte ao cristianismo, e também essa chegada dos portugueses se faz fundamental para que o Congo a longo prazo se torne uma das principais áreas fornecedoras de escravizados para o Brasil. Então perceba como é que aqui a gente já começa a traçar um link com a história do Brasil colônia quando a gente pensa num Congo impactado pela chegada dos portugueses e um desses impactos, o crescimento dessa região como uma região fornecedora de escravizados para o Brasil. Bom, aí chegando no Brasil, de fato, vale sempre a pena a gente pensar em como se estrutura essa lógica do escravismo por aqui, que a gente ficaria horas falando, mas eu acho que você já tem uma base legal de como funcionam essas relações escravistas aqui dentro do Brasil. Avançando um pouquinho na nossa história, a gente chega no século XVIII, onde tem uma série de revoltas aqui no Brasil, inclusive as chamadas revoltas separatistas. E aqui, mais uma vez, a PUC conecta as coisas à lógica da escravidão, porque a revolta separatista que ganhou destaque aí nos últimos anos foi exatamente a Conjuração Baiana, que vem depois da Inconfidência Mineira e traz uma grande inovação. Se a Inconfidência Mineira foi uma revolta essencialmente de cunho elitista, a Conjuração Baiana trouxe a novidade de ter um caráter
caráter mais social, trouxe a novidade de falar sobre o fim do escravismo, de defender o fim do escravismo. Então percebam como é que tudo que eu citei com vocês aqui sobre o período colonial, de certa forma, toca na questão do escravismo. A gente pensa em uma África pré-chegada dos portugueses, a gente pensa em uma África impactada pela chegada dos portugueses, a gente pensa nos escravizados que desembarcam por aqui, a gente pensa em uma revolta que falou sobre o fim da escravidão. Falar em Brasil Colônia é falar de escravidão e esse tem sido o caminho escolhido pelas questões da PUC. No Segundo Reinado também existe uma conexão muito forte com o escravismo nas questões que aparecem. Por quê? Porque tem se pensado muito numa questão econômica dentro do Segundo Reinado. E você sabe que a questão econômica dentro do Segundo Reinado, ela tem uma marca muito forte, que é a economia cafeeira. Economia cafeeira que primeiro se desenvolve aqui no Rio, no nosso chamado Vale do Paraíba, e depois, a longo prazo, vai cada vez mais caminhando para São Paulo, que vai, inclusive, fazer com que os paulistas defendam a República. A Primeira República foi o início da nossa conversa nesse vídeo. Mas, enfim, a questão é, o café tem sido muito olhado, o café tem sido citado dentro da prova, e falar de café no Vale do Paraíba é falar de escravidão, porque o modelo de plantio do café aqui no Rio de Janeiro foi um modelo que utilizou firmemente de uma mão de obra escrava. Aqui no Rio se utilizava de uma mão de obra escrava, aqui no Rio se utilizavam de caminhos coloniais para chegar no porto, caminhos que tinham sido construídos ainda numa época da mineração. Aqui no Rio, o estilo desse plantio de café era um estilo que te lembrava muito ainda do Brasil colônia. Só que em 1850 vem uma lei que traz um impacto fundamental para a história do Brasil. Vem uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. E essa Lei Eusébio de Queiroz, aquela que proíbe definitivamente o tráfico negreiro para o Brasil, ela te ajuda a entender uma série de coisas. Por exemplo, ela te ajuda a entender um processo chamado de liberação de capitais, que vai ter a ver com uma modernização da economia brasileira a partir dali. Como assim uma liberação de capitais? Imagina que você, pré-pandemia, você tinha aí, sei lá, R$10 separados por dia para fazer um lanche na escola. Eu não sei quanto custa na tua cantina, um salgado e um guaravita, sei lá o que você bebe, mas vamos supor que você tivesse R$10 todo dia que você recebia aí dos teus pais para fazer um lanche na escola. Se você não está tendo aula, automaticamente esses R$10 eles estão sobrando. Seja para o teu pai que para de te dar o dinheiro e agora tem R$200 a mais por mês para fazer outra coisa, ou seja, para você, caso teu pai continue te dando esse dinheiro e você tenha a chance de juntar essa parada, esse dinheiro ele foi liberado. Antes você usava todo dia R$10 para comprar alguma coisa na cantina da tua escola. Agora não tem mais o que comprar na cantina da escola, porque nem aula tá tendo. Então esse dinheiro tá liberado, você pode usar para fazer outra coisa. Se antes existia uma espécie de capital aqui no Brasil que era investido no tráfico negreiro, agora esse capital tá liberado. Afinal de contas, o tráfico negreiro foi extinto com a Lei Eusébio de Queiroz. E essa liberação de capitais, ela te ajuda a entender momentos de uma espécie de modernização econômica na segunda metade do século XIX aqui no Brasil. Momentos que a gente teve, inclusive, algum tipo de desenvolvimento industrial, que a gente teve um avanço ferroviário, momentos entendidos como uma espécie de modernização. Mas a Lei Eusébio de Queiroz, ela não trouxe somente esse impacto. A Lei Eusébio de Queiroz, ela trouxe ainda mais impactos. Por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, ela ajudou num declínio do Vale do Paraíba, que utilizando mão de obra escrava, viu o preço dessa mão de obra escrava subir absurdamente a partir do momento que acaba o tráfico internacional de escravos. Agora, você consegue escravos aqui mesmo dentro do Brasil, comprando especialmente de um Nordeste e fazendo uma espécie de transferência dos escravizados de lá para cá. Em São Paulo, em contrapartida, cada vez mais você começa a enxergar algum tipo de abertura para uma mão de obra imigrante. Não que São Paulo tenha deixado de utilizar a mão de obra escravizada, mas você começa a enxergar que essa Lei Eusébio de Queiroz, ela impacta
num crescimento de um imigrantismo cada vez maior para cá. Então, através da história da escravidão, a gente consegue pensar em muita coisa do Segundo Reinado. Como é que funciona esse plantio de café no Vale do Paraíba? Quais são os impactos do fim do tráfico negreiro para uma história do Brasil? A modernização, a liberação de capitais, um deslocamento da economia cafeeira cada vez mais para São Paulo. A partir de escravidão, nós pensamos em Brasil colônia. A partir de escravidão, nós pensamos em Segundo Reinado. A partir de escravidão, a gente conclui o nosso raciocínio sobre os últimos 2 tópicos mais cobrados em História do Brasil na prova da PUC. E assim a gente fecha um raciocínio falando sobre os 5 tópicos mais cobrados dos últimos 10 anos em Brasil. Relembrando, Primeira República, destacando especialmente a questão política e como existia uma lógica excludente dentro dessa Primeira República. Depois a gente vai pensar numa era Vargas, destacando principalmente o Estado Novo, a ditadura varguista, que tem sido o tópico mais cobrado. Em terceiro lugar, a gente vai olhar para a ditadura, pensando no âmbito econômico, pensando no âmbito político. Quarto lugar, Brasil colônia. Quinto lugar, Segundo Reinado. E para conversar sobre isso, a gente partiu da lógica do escravismo. Nos últimos 10 anos, pelo menos 2 desses tópicos estiveram presentes em todas as provas. Em 2019 e 2018 foram 5 questões sobre esses tópicos que a gente conversou aqui hoje. Então eu de coração espero que esse papo tenha minimamente te ajudado na tua preparação para essa provinha que está chegando. Espero que isso te ajude a ter um resultado melhor por lá. Um beijo grande, até uma próxima. Tchau, tchau!